Olá, estamos no ar com mais um programa Silvana Rezende, é muito bom estar com você e eu quero hoje trazer para você mais exemplos de empreendedorismo, né? Nós estamos sempre aqui falando de ser empreendedor. O que é isso? É ter uma ideia muito difícil, uma ideia muito complexa, é ter muito dinheiro para tirar essa ideia do papel, da cabeça ou não? Não, não é nada disso. O empreendedor, ele mostra em pequenas ações, em pequenos atos, que ele pode fazer algo diferente. Inclusive modificar algo que já está acontecendo, dar uma pitada diferente naquilo e empreender. É ter a ideia na cabeça, é colocar essa ideia no papel e depois fazer ela acontecer. Muita gente até tem ideia. Muita gente até escreve folhas e folhas com essa ideia, mas muita gente, ou mais gente ainda, não tem coragem de tirar essa ideia do papel para depois efetivar. É melhor então deixar que a onda leve, que a vida leve, e a pessoa, no caso, nunca vai ter o sucesso que ela espera. E aí a frustração vem e vem mesmo, né, gente? E é por isso que a gente hoje aqui tem para vocês mais um exemplo de alguém que teve uma ideia, que correu atrás dela e que já está fazendo sucesso. Aqui com a gente o João Penariol Júnior, empresário. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado. Senta, fica à vontade, aqui no nosso escritório, para você contar um pouquinho dessa sua ideia doce, por sinal, não é? Uma ideia de brigadeiro. Brigadeiro, sim. Tanto é que já é conhecido como João Brigadeiro. Perdi meu sobrenome. Perdeu o sobrenome. Eu fui perguntar aqui como é que é mesmo o sobrenome, que eu já ia chamar de João Brigadeiro, não é? Mas na verdade é o João Penariol Júnior. Coitado do teu pai, né? Pois porque é. o Penariol assim, que é dele. Perdeu o sobrenome. Ele falou assim: é só do Brigadeiro agora? Eu falei: é, pai. João, como é que aconteceu tudo isso aí, que você hoje é dono de uma empresa que vende essencialmente brigadeiros? Silvana, foi até interessante o começo da abertura do programa, porque realmente é verdade, você tem que ter coragem. É o básico. Eu fiquei treinando a ter uma empresa durante 4 anos. Quantos anos você tem hoje? Hoje tenho 30. 30 Abri anos. a brigadeiria quase com 26 anos, com 25 anos. Tá, mas antes disso você ficou ensaiando outras funções. Era uma empresa de lavar bag. Bag é contêiner móvel, que fica farinha, açúcar. Primeiro, essa é uma empresa que eu ia, na verdade, fabricar os bags e reciclar. Depois, controle biológico. Então, eu tive várias outras ideias. Você estudou, fez alguma faculdade? Fiz, eu me formei em publicidade, fiz design de interiores e agronegócio. E trabalhou nessas áreas? Não cheguei a trabalhar, mas eu fiz estágios, Eu sempre gostei de muita coisa ao mesmo tempo, Mas antes você trabalhava como funcionário? Sim. Mas sonhando de que iria ter alguma coisa sua? Com certeza. E aí você entrou nessa bag, depois foi o que é que você falou? De controle biológico, controle de pragas. Biológico, porque você fez, na verdade, um curso na área. Sim, agronegócio, meu pai mexe com isso também, então eu tentei, mas existe uma coisa que chama energia. Energia para o empreendedor é o que move. É a fé, é a vontade, é a energia. E interessante foi eu ficar quase 1 ano pesquisando, já tinha até o uniforme dos funcionários feitos, não feitos no real, mas... Para essa empresa de brigadeiro? Não, para a empresa do Big Bag. Então tinha os uniformes, a fachada do prédio, tudo como que ia ser no real. Ficou 1 ano, não dava certo, era um contrato que não saía, que eu precisava pelo menos fechar 1 ou 2 contratos para iniciar a empresa mesmo. E de que você vivia nesse tempo? Seu pai te ajudava? Sim, também. Eu estava estudando, era uma busca, eu sendo universitário e tendo uma busca constante de um negócio. Porque desde quando que eu penso em trabalho, eu penso em ter o meu. Então eu trabalho 24 horas. Para quem trabalha 24 horas e quer ter o tempo para você poder fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, você não consegue entrar às 8 da manhã e sair às 5 da tarde ou às 6, tudo mais. Tem pessoas que isso é um sonho, que é uma dele. Tenho vários amigos que têm até mesmo uma empresa, um negócio, falam: eu gostaria hoje de poder bater o cartão, entrar às 6, o horário que for, e sair a hora hora de almoço bem definida. Porque isso não existe. Não existe hora do almoço. Para o empreendedor, não existe. Não existe. São escolhas, São não escolhas, é? com certeza. São escolhas. Eu quero o quê? Eu quero ser um funcionário, eu quero ter um horário assim. Eu estou escolhendo essa opção. Sim. Ou não, eu quero ser empreendedor sabendo que eu vou ter vantagens e talvez outras desvantagens também. Tá, aí você pensou nessa outra empresa
ficou um ano pensando nela, e não saía da ideia. investindo e não saía da ideia. E eu estava em São Paulo, eu comecei a fazer alguns trabalhos como modelo, comercial de TV e tudo mais, e surgiu lá uma ideia, que eu conheci primeiro estilo de negócio como este, que foi o primeiro em São Paulo. E eu pensei, nossa, é isso. Porque esse meu negócio, eu sou designer, eu faço a fachada da loja, eu faço os produtos, tem a ver agora com o agronegócio, que são os produtos, por exemplo, o nosso brigadeiro de jabuticaba, que é das jabuticabeiras que nós temos na fazenda, ganhou o prêmio de melhor sabor do estado de São Paulo. Você conseguiu juntar tudo, mas vamos mostrar um pouquinho aqui, a gente já vai falar como é que ele chegou nessa ideia, mas na verdade o que o João tem hoje é uma produção de brigadeiros. Isso. Ai, que delícia! Bombons, brigadeiros, esse cupcake, eu trouxe umas embalagens diferentes, isso daqui é um alfajor de brigadeiro. Que você cria, na verdade. Sim. Então, qual virou uma doceria. Tá dando para dar o alfajor. Virou uma doceria, mas tudo com base do chocolate. Isso. Do brigadeiro, a massa do brigadeiro e chocolate. Por exemplo, desses brigadeiros aqui, nenhum tem chocolate. Por quê? O que eu pensei também, antes até de abrir, para não virar uma coisa como todas as pessoas têm, ou qualquer outra doceria, brigadeiria. A maioria das brigaderias tem chocolate branco, ou brigadeiro, chocolate branco ou preto e por fora amêndoas, pistache, damasco, nozes, tudo mais. Nós não, nós criamos um bombom do brigadeiro. Então esse daqui é o quindim, o amarelo. Ele é o mesmo sabor da sobremesa do quindim. Tem de frutas vermelhas, de jabuticaba. Mas brigadeiro... O brigadeiro em si... Me ajude. Brigadeiro não é... eu só conheço brigadeiro... Leite condensado, chocolate e manteiga. Isso. Sim. O brigadeiro virou a marca. Então, o João Brigadeiro virou a marca do negócio. E você, então, faz doces. Sim, bombons, então, doces. Então, aqui o que é? Esse aqui daí é de quindim. Bombom de quindim. Bombom de quindim. Bombom de frutas vermelhas. De frutas vermelhas. Isso. Esse o premiado, aqui, que é o de jabuticaba. Jabuticaba deve ser muito bom. Do lado também, atrás dele, é o premiado do ano passado. Nós somos bicampeões da Secretaria de Turismo pelo Sabor de São Paulo como os melhores pratos do estado, que é o de curau, que ganhou o prêmio ano passado. Esse aqui. Tá dando para pegar a imagem fechadinha aqui? Esse o de curau. Isso. Tá. Esse daqui é um sabor muito diferente, inusitado, que é de rosas. Você não imagina comer um bombom de rosas. As pessoas perguntam, João, o que é esse de rosas? Eu falei, não tem como explicar, porque é cheiro, é aroma, é a sensação que ele transmite. Mas e aí? A matéria-prima dele? A matéria-prima rosa mesmo ou também é uma redução artificial? Com pétalas de rosa. Nós não utilizamos nada artificial, porque tudo que é artificial, ele dá aquele gostinho no paladar e também sai rápido. Então, você vai degustar os bombons, você sente uma primeira mordida, você sente um saborzinho como de jabuticaba. Na segunda começa a não sair... tem conservante, Não tem conservantes. Isso é o grande diferencial. Tá. E aí você tem um outro aqui. Sim. Esse daí é um cupcake. Um cupcake. E esse outro... Esse outro aqui... Esse daí é um cupcake... é uma embalagem com brigadeiro dentro. Tá. É uma panelinha também, para crianças. É a panelinha que você acabou de ter. Essa daí é mais para crianças. Iniciativa aqui também. Isso. Nós investimos muito em ideias originais que saiam com preço justo. Por quê? Hoje em dia você vai dar um presente, principalmente nas docerias bacanas, com grife e tudo mais, você gasta uma fortuna para presentear, como foi o amigo secreto no final do ano. Então as pessoas iam dar um presente de amigo secreto e gastar um absurdo. Por que gastar tanto com um presente que é uma lembrancinha? Então a gente investe em embalagens bacanas que sirvam para você poder guardá-las e também com um preço justo. E algo que as pessoas, muitas pessoas gostam de presentear com doces, sim, mas que é algo que acaba rápido, é aquela sensação rápida. É um abraço. É um abraço, é um abraço. É um abraço. Né? E que muitas vezes fica para o resto da vida com a gente. Certeza, né? Com certeza. Mas que se for muito caro, para outras pessoas... Um abraço bem apertado. Para essas pessoas que não valorizam tanto, sim, né? Aperta muito para quem dá. Imagina, né? No final do ano, tanto de presente que a gente tem que comprar. Exatamente. Então, se for um presente caro, você acaba deixando outras pessoas de presentear e tudo mais. Tá. Tem até pergunta que chegou pra gente, da Vera Sandoval. Ela pergunta como que acontece a escolha e a produção dos sabores diferentes. Inicialmente, como eu não estava na área da gastronomia atuando, eu contratei um chefe de cozinha, um chefe bacana, conhecimento
de muitas técnicas de patisserie e tudo mais, e foi ele que desenvolveu o nosso primeiro menu. Então, nosso bombom tem uma assinatura de um chefe, que isso é bacana, dá renome também, dá qualidade para o produto. Ele era especialista em doces? Especialista em doces franceses geral. até, no geral. Então, por isso que ele tem uma pegada de bombons, porque, por exemplo, eles não são doces. Uma das características dos bombons franceses e tudo mais, não são tão doces assim. Então é isso que a gente que tem um traço dos nossos bombons, eles não são tão doces, você come 3, 4 tranquilamente, que é um pouquinho mais. Que é o que você quer, né? E você ganha bastante com isso também, né? Com certeza. Então é aí que tá, né? Tem muitas pessoas e muitas empresas que, na verdade, acabam gastando, para gastar menos, colocam menos cacau, Sim, não é? E mais açúcar. Mais açúcar, realmente. E mais açúcar. Só que aí a pessoa come 1, 2 e não aguenta comer mais. Sim, porque e aí não vai saciada, comprar mais. Realmente. Né? E se a pessoa, então se uma empresa também for inteligente, colocar mais cacau, ela vai conseguir fazer com que as pessoas comam mais. Com certeza. Né? E algo que é melhor do que o açúcar. Sim. Né? Tem outra pergunta aqui da Marli Fernandes, ela diz o seguinte: você já produziu algum brigadeiro diferente? Olha, Marli, tá aqui, a gente até mostrou então, um monte de brigadeiro aqui. Agora, vamos contar, você falou que não conhecia da área. Sim. E você foi buscar até um chefe. Mas tá, como é que chegou nessa ideia do brigadeiro, então? Chegou porque qual é o doce principal do brasileiro? A minha infância, a sua infância, a infância de qualquer telespectador é o brigadeiro. É o primeiro doce que aprendemos a fazer no micro-ondas, aquela bagunça, aquela sujeira de cacau em pó e tudo mais. Então, por que não sofisticar uma coisa que a gente tem na nossa gastronomia? Porque a gastronomia do Brasil está ficando muito de lado, querendo bombons franceses, cupcake americano. A gente não valoriza o que é nosso. A questão é essa. Então é isso que eu pensei. Mas desde o primeiro você sabia fazer brigadeiro? Sim. Tá. Muito até. Já sabia fazer brigadeiro. Demais. Aí você começou como? Já abriu uma loja? Já abri uma loja. Já abriu a loja? Porque o meu pensamento é fazer marca, fazer uma grife. Para ter uma grife, você primeiro precisa investir em marca, em embalagens diferentes. Eu busco cada vez mais e sempre trazer uma sensação para o meu cliente. É isso que eu quero receber, quero sentir quando eu vou... Quem me atrai para comprar as lojas de roupa, qualquer tipo de loja, é quando eu tenho uma sensação. Então, por que não fazer isso para dar esse presente para as pessoas? Agora, antes, por exemplo, você estava sem... o dinheiro você tinha que ter para investir. Então, na verdade, você foi com a cara e a coragem. Literalmente. Alugou loja, criou a embalagem, criou o produto. O primeiro pagamento que você recebia, vendia, pagava as matérias-primas dos outros bombons que iam ser lançados e foi assim. Você falou que tem 4 anos. Só para ter uma ideia com quem está nos assistindo. Você tem ideia de quanto você gastou nesse primeiro momento? Ou quanto tempo você demorou para ter o seu investimento de volta? Eu tenho uma coisa assim diferente. Eu ainda não vi nada de dinheiro. Por quê? Cada vez mais eu reinvisto em marca, cada vez mais em produto, porque eu não quero que meu bombom seja um docinho gostoso de uma cidade do interior. Eu quero sim que ele seja reconhecido como está sendo premiado, eu quero que as pessoas conheçam, quero abrir o Então tudo que você está ganhando hoje, você está reinvestindo? Muito. Então não tem aquela coisa, eu vou pegar o dinheiro e uso pessoal nesse momento. É um autocontrole muito sério, mesmo porque não entra tanto dinheiro assim. As pessoas acham que abrir um negócio, fazer assim, dinheiro vem. Nossa, gostaria. Mas quanto que você imagina que foi no início? Olha, uns 200, 300 mil. Mas um pouco de cada, foi um pouquinho de financiamento aqui, Teve coragem, então, para ir vender o carro? Literalmente. Foi no banco, quer dizer, coragem, foi vontade. Um pouquinho de cada lugar. E nesse início, você procurou funcionário também, abriu contratou gente? Foi até bacana o começo, porque eu contratei uma doceira que era experiente e tudo mais, para ficar, e uma grande amiga minha ia ficar no atendimento da loja. E eu entrei tudo. Nós demoramos quase 3 meses para conseguir inaugurar a loja. Porque quando você está com dinheiro fechado, é fácil. Paga as pessoas, vem arquiteto, engenheiro, todo mundo vai lá, instala a luminária. E quando você está se desenvolvendo e buscando
cotação de lustre, cotação de carpete. Já vem que você não tem tanto dinheiro, falei, não vou correr tanto. Com certeza. Então foi uma adaptação à loja. Demorou mais até para ficar pronta do que eu imaginava. Eu queria que 2 meses ficasse, ficou quase 4. Daí nenhuma funcionária queria ficar contratada sem receber, porque eu não tinha como pagar o salário sem estar produzindo. E tinha contratado 2 moças, eu até me lembro. A primeira, já depois de 2 semanas, falou: João, não consigo. Eu preciso ganhar. Não posso ficar aqui esperando. Você me paga? Eu falei: não tenho como. Porque você queria que vendesse primeiro para depois você pagar daquilo que estava vendendo. Sim. E foi uma outra pessoa que eu contratei e também não deu certo. Conclusão, a loja ficou pronta, eu falei: e agora quem vai fazer? Aí o primeiro mês eu tive que entrar na cozinha. Então eu ficava entre a criação das embalagens, que ainda não tinham ficado prontas, do conceito, que seria a marca João Brigadeiro, e a produção, que as encomendas começaram a chegar, os pedidos, tinha que fazer tudo. Tudo. Nós vamos continuar falando disso aqui, claro, daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Continue com a gente. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. E nós continuamos aqui com um programa bem doce hoje. Nós estamos aqui com o João Penariol Júnior, que na verdade é o João Brigadeiro, mais conhecido, empreendedor. O nosso programa é mostrado para Ribeirão Preto, é mostrado para o mundo pela internet e é também retransmitido pela NET de São Paulo, capital. Então, você que está em São Paulo, fora da região de Ribeirão Preto, o João tem uma loja, na verdade hoje ele tem mais do que uma loja, tem alguns pontos também de distribuição e tudo começou com um simples brigadeiro, né? Você estava contando então que no início não tinha dinheiro para pagar funcionário, que você teve que ir para a cozinha, você que comprava a matéria-prima, você que limpava a loja, tudo. Você que anotava pedido, encomenda. E como é que foi? Primeiro mês foi assim? E foi, do primeiro mês eu consegui contratar a pessoa responsável para a produção e aí foi desenvolvendo. Eu consegui, eu acho que a gente também tem que dar foco porque a gente gosta, que é aí que se desenvolve. Eu gosto de criar as embalagens, do conceito, a arte da criação, assim, do que vem a ser a marca. Então, eu penso no home spray que a pessoa tem quando entra na loja, o cheiro. Ah, tem que ter um cheirinho de chocolate na loja. Mas loja. Não pode também ser só chocolate, porque chocolate fica uma coisa muito enjoativa e a pessoa que de repente já enjoou do chocolate não vai querer comer tanto. Então, tem que ser um perfume adocicado. Tá. Então, é todo esse conceito, é uma busca Hoje constante. Você tem uma loja, sede. Sim. E você tem outros pontos também? Isso, temos quiosque no shopping Iguatemi também aqui. E agora nós estamos começando a moldar, finalizar a parte de formatação de franquias. Era uma pergunta aqui da Ana Cláudia Jardim, que pergunta: você pretende criar franquias da sua marca? Sim, já temos
vários pedidos até. Legal. Mas isso tem que ser aos poucos, com o pé no chão e fazendo realmente, concretizando cada etapa. Desde o primeiro ano a gente já teve pedidos, mas eu ainda acho que não é o momento e o momento vai chegar. E você está conseguindo revender também para outras lojas? Uma coisa bacana, a gente faz parcerias com restaurantes, que tem a ver com o nosso público também. Então a gente cria sobremesas para aquele restaurante em princípio. Então nós temos uma feijoadinha de brigadeiro, nós temos milkshake de brigadeiro num outro lugar. Então isso é muito bacana porque a pessoa que vai num restaurante X encontra nossa sobremesa e fala, nossa, é da João Brigadeiro. E é algo customizado para personalizado para aquele ambiente. Tá. Tem uma coisa aqui que você trouxe, que vocês estão na rota gastronômica. Isso. 175 bares e restaurantes do estado de São Paulo. E vocês conseguiram, então? Conseguimos. Chegar, tá dando para mostrar aqui. Quer que eu abro na página? Sim, saímos? Quero sim. Aqui, ó. Foi um prêmio, na verdade. Vocês concorreram. Isso. A Secretaria de Turismo, na verdade, fez um projeto para aumentar o número de pessoas que viajam, que circulam dentro do estado de São Paulo para fazer turismo gastronômico. Então, nós que moramos em Ribeirão Preto, vamos para Franca, para São Carlos, almoçar num X, deixa eu achar aqui, almoçar num lugar, comer a sobremesa de outro. Então, esse que é o principal intuito da Secretaria de Turismo. Aqui, ó. Aqui, dá para mostrar? Isso. Tá mostrando justamente aqui. Esse daí é o do ano passado, que foi o de Curau. Este ano nós ganhamos de novo, somos bicampeões, ganhamos com o de Jabuticaba. Então é muito bacana esse prêmio, porque são chefes de cozinha que analisam e tem o voto da população. Então a secretaria, o pessoal da Secretaria de Turismo prepara o festival que vai passando por etapas e com votação. Então a gente vai passando por etapas. Isso é muito bom. É um prêmio da secretaria, né? Um prêmio do Estado. Tá. João, você falou que no início, há 4 anos, quando você começou, você fazia de tudo. Sim. Né? Hoje você está com quantos funcionários? Em torno de uns 11. 11 funcionários. Isso. E continuo fazendo de tudo até mais um pouco. De tudo e mais um pouco. Como é que é a tua vida? Porque as pessoas falam assim, pô, o cara tá ganhando dinheiro, ou o cara tá crescendo e tudo mais, mas acha que é só sorte, né? Não, é dedicação. E aí, como é que é a tua vida? Você trabalha de que horas até que horas? 24 horas. Mas 24 horas não, né, João? Você dorme. Sim, com certeza. Mas você namora, faz alguma coisa. Dormindo eu tenho ideias, eu acordo de vez em quando de madrugadas e salvo no bloco de notas do celular. Hiperativo, então. Por exemplo, essa caixa. Posso pegar aqui? Pode. Que uma caixinha parece uma coroa. Uma coroa. Isso, foi uma ideia que eu tive. Então, por que não a coroa, a embalagem externa não ser uma coroa que mostra qualidade, que mostra nobreza, alguma coisa bacana. Muita assim. gente veria isso, esses insights, ou veria essa coisa de não conseguir desligar com uma tensão, um estresse. Não, ao contrário. Eu estou trabalhando aqui. Para mim, é o contrário. Eu não estou aqui no seu programa trabalhando. Estou com prazer. É um prazer. Aí está a diferença entre o empreendedor e aquela pessoa que vê tudo só como trabalho? Com certeza. E também a diferença de pessoas que vê o seu negócio, acha que é fácil e quer copiar. É muito fácil. E aí faz e aí não dá certo. Vai fazendo, vai indo. E não dá certo. E não dá certo. Então hoje você, por exemplo, você passa pela loja de manhã, você faz a compra do material, você escolhe o material ainda. Eu estou conseguindo me organizar com uma tecnologia WhatsApp. Então hoje eu faço pedidos de cacau, pedidos da matéria-prima por WhatsApp, por ligação, por e-mail. Eu tento, para eu poder estar em todos os lugares, e não estando fisicamente, por exemplo, eu tenho que fazer entrega, eu tenho que fazer compra de produtos, eu tenho que estar aqui no programa para falar da minha marca, tudo mais, das coisas que eu crio. Então eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo na loja. Então eu tenho câmeras com acesso no celular. No caso da sua loja, que você vê a loja, vê seus pontos de venda. Você acompanha... Eu fico o dia inteiro. Eu ligo às vezes para as meninas e falo, 6 horas da tarde as luzes do jardim estão acesas. Faz tempo que vocês não espirraram o home spray. São detalhes que eu presto atenção. São formas que você conseguiu fazer e implementar na tua vida para que você possa estar vendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Com certeza, porque senão eu ia ficar preso no meu negócio, que é muito bom você estar acompanhando, vendo como que está sendo o atendimento de um cliente, tudo mais, a produção, não sei o quê.
Só que você não consegue, de repente, estar abrindo outras portas. Agora, tem uma dificuldade aí, você como empreendedor, você chegou a pensar em algum momento, olha, tá difícil funcionário, tá difícil gente que siga aquilo que eu tô pensando, igual você falou, pô, vocês esqueceram de acender as lâmpadas do jardim, que tem que acender 6 horas. Tem que repetir todo dia isso. Tem que repetir todos os dias, é o E aonde mais busca a desgastante. força? Onde o empreendedor, o empresário deve buscar força É você para acreditar isso? no seu produto. É o meu básico. Eu acredito, eu adoro doces. Então, depois que eu comecei a comer os meus doces, eu falei, eu não consigo. Eu poupo energia, poupo Então, como é que você está mantendo calorias a forma? em Como é que outros você está lugares. mantendo a forma? Está dando tempo para ir à Com academia? certeza, dá sim. Isso é o bacana, você consegue, no meu estilo assim, de vida, eu consigo fazer tudo. E mais um pouco, tudo embolado, assim, entendeu? É o meu modo de trabalhar. Então as pessoas pensam assim, pô, o cara trabalha 24 horas, o cara não tem vida, o cara não tem vida pessoal, o cara não tem... Dá para ir na academia? Claro que dá, eu dá faço para venda fazer na academia. Ah, Desenvolvi um brigadeiro de whey protein. Então eu vou na academia, João, a época de Páscoa, nós fizemos vários ovos de Páscoa que o pessoal me encomendava quando eu ia na academia, recheado com brigadeiro de whey. Então o pessoal atleta e tudo mais, ia na academia, é um ponto também que você de relacionamento, de amizade e de venda. E que é o você, básico. pelo que você colocou, você aproveita também toda a tecnologia, Tudo. em vez de ficar só no WhatsApp para mandar vídeo que não tem nada a ver, ou ficar com conversa no eu Facebook, bloqueei você meus- usa muito para trabalhar. Muito. Eu bloqueei todos os meus grupos de amigos durante um ano. Então existe como bloquear de um ano para não ficar apitando. Só apito o que for necessário para o meu negócio durante o dia. Quando eu tenho tempo, óbvio que eu entro, mando uma mensagem ou outra, mas é Como assim. é que foi os amigos? Como é que os amigos percebem isso? Odiaram, não gostaram. Falou assim, não é mais João, você não sai mais, você ficou velho. E Não é aí, questão João? de ficar velho, é ter um foco. Mas aí que tá, você falou, eles falaram, você não sai mais. Então você mudou um pouco, teve que abrir mão de algumas Mudei, coisas. claro, mas o meu estilo de vida mudou. Meus objetivos mudaram. Hoje eu quero meu negócio, eu quero que se desenvolva, eu quero gerir franquias. Então não cabe para mim, eu penso, eu me cobro muito, assim, não cabe eu ficar, de repente, claro que eu adoro, saio, bebo e tudo mais, mas não cabe em alguns lugares, não cabe em algumas situações. Assim. Isso não te satisfaz mais não também? me satisfaz. Olha, você falou que antes teve muitas ideias, e acontece muito com jovens hoje, Sim. ou até com os não tão jovens, de pessoas que a vida inteira ficam buscando alguma coisa e nunca conseguem encontrar aquilo que gosta na verdade. E outras pessoas que tentam algumas coisas e desistem porque não conseguem. Você, em algum momento antes de ter esta ideia, Sim. chegou a pensar, putz, eu não vou dar certo em nada, Várias eu vezes. sou um fracassado? Várias vezes. Porque... E como é que você reverteu esse sentimento? Literalmente escutando uma grande amiga, que eu fiz algumas sessões de terapia e tudo mais, e a terapia no foco de trabalho. Porque eu queria me entender, eu gostava de muitas coisas ao mesmo tempo e não queria seguir uma única coisa. É muito complicado isso, porque eu gosto de arquitetura, eu gosto da fazenda, do agronegócio e gosto de decoração e do sabor, das embalagens, da publicidade. Como você vai se achar gostando de tantas coisas ao mesmo tempo? Eu vou ser publicitário, eu vou ser arquiteto ou eu vou ser gestor de uma fazenda? E aí tem que escolher. Você tem que escolher. E essa é maçante isso, é uma coisa assim que... Então você, na verdade, suga. buscou uma ajuda profissional Com certeza. para até te dar norte. E Eu o- sou coach e é muito então isso interessante. realmente. A gente consegue realmente auxiliar pessoas Sim. nesse momento difícil. Uma Né? coisa bacana que eu não esqueço até hoje, que me deu o gás para isso, ela falou assim, seja você. Você não pode se definir ser uma pessoa que só gosta de uma coisa. Você tem multifunções, objetivos e tudo mais. Então, por que você não trabalha com tudo isso em um único trabalho? Eu falei, mas o que eu vou ser então? Entendeu? Então é isso. Hoje, graças a Deus, eu consigo ser tudo que eu gostar. Tudo que eu fiz, tudo que eu estudei no meu negócio. No seu negócio. Num único objetivo. E então, os pais agora devem estar mais tranquilos com também. certeza. Olha, que legal, eu fico muito feliz com o teu exemplo. Obrigado. A gente que está aqui no programa sempre mostrando exemplos de empreendedores, de pessoas que, na verdade, fazem a diferença. E aqui, como a gente falou no início do programa,
Você transformou uma ideia simples, Sim. né, numa grande ideia, né? Isso é que é mais importante. João, parabéns. Muito obrigado. Grande abraço para você. Sucesso cada vez mais. Continue adoçando a vida da gente, que é muito gostoso. E depois eu vou experimentar cada um desses aqui. E você, só se for no João Brigadeiro mesmo, né? Um grande abraço para você, tá bom, João? Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Nós continuamos o programa, gente. Falamos de empreendedorismo no primeiro e segundo blocos e agora eu quero falar um pouquinho do seu dinheiro, do seu investimento. Eu não sei o que você deve fazer com ele, não é, com as suas economias, mas é por isso que a gente convidou um especialista que vai poder te ajudar sim nesse momento difícil porque passa o nosso Brasil. É ele, o Frederico Biagi, assessor empresarial. Como vai? Seja bem-vindo. Fique à vontade. Obrigado. E aí, Frederico, a gente está começando o ano, nós estamos muito apreensivos, né, com o que está acontecendo aí, os dados não são os melhores, pelo contrário, né, os dados são realmente muito difíceis, a gente vem acompanhando aí o noticiário
Tem uma estimativa de que o governo, no caso o Ministério da Fazenda, vai mudar um pouco, né? Vai ser mais rígido nesse momento, bem diferente do que se falou na época da eleição, não é? Mas a gente não sabe o que vai acontecer. O que você imagina que vai estar podendo acontecer aí e o que a gente deve esperar? Nós temos que esperar assim, uma austeridade, isso vai ser inevitável. Esse novo governo, precisa, né? Essa nova equipe econômica, não tem como. A farra do gasto vai ter que ser contida. Eu só não sei se esse governo consegue fazer isso, mas vai ter que tentar. Nós tivemos um avanço na economia brasileira muito grande. São mais de 20 anos de plano real, estabilidade da moeda. Todas as benéficas que acontecem com o nosso investimento financeiro é tudo por conta de uma moeda estável. Essa é a grande virtude da economia. Uma moeda estável, você programa futuro. O investimento seu, pessoa física, o investimento seu de empresa, de abrir um negócio, né, de expandir. Então, especificamente agora, nós teremos um 2015. Para ser sincero, eu não acredito que vai ser tão negativo como estão desenhando, porque hoje já vivemos um âmbito muito negativo, né? Temos uma alta expressiva do dólar desde a eleição até agora. O dólar hoje é na casa de 2,65, 2,66 na Bolsa, então nós estamos falando na casa de câmbio 2,75, 2,76, era 2,20 até ontem, né? Lembrando que quando essa presidente assumiu, era 1,64. Então é muita mudança. São coisas que não são faladas, né, tão claramente. Infelizmente não. A gente pode mostrar aí, trocando em miúdos, né, para quem está nos assistindo, algumas coisas que nos mostram que a nossa moeda não é mais a moeda que era, né, quando o plano real começou. A alta do dólar, ou seja, o real hoje vale muito menos do que já valeu. Sim. A outra coisa é a inflação, né? Quem é mais jovem não vai se lembrar dos preços subindo todos os dias, né, recebendo o salário no 5º dia útil e todo mundo indo correndo para o supermercado comprar tudo porque aquele dinheiro não ia conseguir comprar nem a metade no final do mês, né, é uma coisa assustadora e que isso está nos avizinhando, né? E outra questão é justamente os dados também de desemprego que a gente vem encontrando. Infelizmente, para falar de emprego, nós teremos desemprego. Isso é inevitável. O Brasil virou um país muito complicado, assim, parece que as coisas, tudo tem dois lados. Você tem um programa social para mais de 20 milhões de pessoas, se não me engano 18 milhões de pessoas, e uma taxa de desemprego de 4,5%. Só que um programa social que não leva para o emprego, um programa social que leva para ficar sem o emprego. Até porque, para receber esse programa social, tem que estar desempregado. Então tem muita gente que vira e fala assim, para que eu vou me empregar se eu vou ganhar uma bolsa? Perfeito. Então, o certo é você ter programa social para trazer a pessoa para produzir alguma coisa, seja para ela, eu costumo dizer que todos nós somos uma CNPJ e nós temos que fazer nossa aqui, ela também andar e dar lucro dentro da nossa casa, não que não tenha que ter a bolsa no momento onde a pessoa mais precisa, mas que a bolsa não seja algo perene, mas que seja algo para içar essa pessoa do buraco que ela está e melhorar a vida dela. Exatamente. Esse é o grande desafio de programas sociais dos países emergentes. É muito simples e fácil, toma aqui seu dinheiro. Mas alguém paga. E continue dependendo, alguém está pagando. Continue votando. Exatamente. Essa é a questão mais complicada. Nós vamos ter agora, todas essas isenções de impostos vão ser tiradas a partir de 2015, IPI de automóvel voltando. Será que essa CPMF volta? Então, esse é o grande desafio. Isso é a resposta de R$1 milhão. O mercado todo está se perguntando isso. O mercado gostou do ministro da Economia. Da escolha dele. Da escolha dele, mas assim, vamos ver a gestão. Eu acho que o grande dilema que todos ficam do mercado financeiro em relação à gestão, como vai ser feita a gestão. E até porque a presidente, durante a campanha, ela excomungou praticamente os outros candidatos porque dizia que os outros tinham ligação com bancos, não é? E na hora da escolha do ministro dela, depois que ela ganhou, ela escolheu alguém que veio de banco. Veio do mercado financeiro. Veio do mercado. É uma pessoa que é do mercado, uma pessoa respeitada do mercado, que já entrou em embate com ela há anos atrás, por ser do mercado. Mas é necessário alguém que tenha. Não tem como. Agora, resta saber se ele vai conseguir aplicar aquilo que ele sabe fazer e o remédio que tem que ser colocado agora. O remédio é amargo, não tem como também, porque deixaram degringolar, infelizmente. Então, o remédio vai ter que ser um pouco amargo. Só que é meio aquele ditado, piora um pouco para depois melhorar.
olhando o lado otimista é esse. O lado pessimista é o mais do mesmo, que essa gestão dessa presidente faz muito isso. Empurra, não assumem culpa de nada. A inflação, como você bem disse, a inflação está acima da meta há meses. Isso que é aquela inflação medida por governo. Agora, a nossa inflação, ela já está em 2 dígitos há muito tempo. Há muito tempo. E a tendência é de piora? Infelizmente, sim. Né? Essa semana até o próprio presidente do Banco Central já disse, terça-feira, que vai sair, a inflação começa a cair a partir do 2º trimestre do ano que vem. Então é a partir de maio que veremos isso. Agora, quando você colocou que nós teremos aí mais desemprego, isso é porque os empresários estão agora em compasso de espera e ninguém, por exemplo, está querendo implementar ou fazer mudanças nas suas empresas ou ampliar porque não sabe o que vai acontecer? Silvana, o compasso de espera do empresariado foi o ano de 2014. Eu acho que a partir de 2015 começa corte de custo. Ele ficou em 2014, vamos ver o que vai acontecer. Só que foi um ano diferente, 2014. Né? 2014 foi um ano onde você teve, no início do ano, a presidente praticamente reeleita, aí depois mudou o cenário, veio Copa do Mundo, e aí veio as eleições, onde tivemos alguns acontecimentos nada normais, morte de candidato, infelizmente, aí uma virada de uma candidata, depois o outro candidato quase levou, que não assustou muito. Então o empresário, o ano foi passando, e ele falou, vamos ver como vai ficar. O que está o grande problema dele hoje, quando eu falei do desemprego? O custo dele vai aumentar. A energia elétrica já aumentou muito para ele, vai aumentar mais em 2015, e a ponta final, que é onde gira, eu costumo dizer que vamos dizer, um shopping center cheio, para quem não gosta de movimento é ruim. Mas para a economia, as pessoas comprando, a máquina girando, as coisas evoluindo, é isso que tem que acontecer num país. É assim que tem que ser. Para te dar um dado, o petróleo ele saiu de $100, $120, está em 60 hoje o barril. Com isso, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a cotação do petróleo ela é cotada através do mercado internacional. Então, como caiu, diminuiu o preço da gasolina na bomba para o americano. O americano está gastando menos dinheiro para encher o tanque de gasolina. O que ele está fazendo? Está comprando mais coisas. A cada $100 a menos de gasolina, gasta-se 130 em compra de equipamentos ou de presente de Natal. A economia gira, né? Está girando. Esse é o nosso problema no Brasil. Não está girando. Aqui não está girando e aí o que é o problema? Eu ganho menos lá na ponta, ou eu vou ficar desempregado lá na ponta, eu vou comprar menos, o comércio vende menos, o comércio vendendo menos, o comércio compra menos da indústria, a indústria vai ter que fabricar menos e vai desempregar também. É a cadeia. É o círculo vicioso, no caso. Infelizmente. O virtuoso seria se tivesse tudo dando certo. Exatamente. Ao contrário. É ao contrário. Seria o virtuoso. Agora, você colocou, talvez você consiga explicar também para a gente, por que você colocou, olha, o barril de petróleo caiu o preço e caiu o preço na bomba, lá na boca para o consumidor? Por que no Brasil não acontece isso? Porque aqui é Brasil, né? Porque aqui é Brasil. Aqui tem certas coisas que não se explica. Infelizmente, falta gestão. Sabe, o Brasil tem um déficit de gestão inacreditável, gestão pública, eu digo. É uma coisa inacreditável. E aí você começa a puxar na memória pessoas boas de gestão que tentaram dar uma força e não conseguiu. Isso. Nomeado por um cargo, um secretário, um ministro, só que aí você vê que uma pessoa sai, a pessoa desiste. Ele foi engolido pelo sistema. Só que, Silvana, eu quero acreditar que está afunilando. Eu costumo dizer que o político vai ter que se inventar. Você acreditaria, então, que todas as são só desculpas mesmo? Porque se o barril está mais barato, significa que teria condições de lá na ponta, ele também está mais barato. Sim, a nossa gasolina aumentou. Assim como se o álcool cai aqui também na ponta, exatamente, teria que estar mais barato. Nós vivenciamos isso com o álcool. Não em Ribeirão Preto, né? Porque aqui é tudo uma coisa só, os preços de combustível. Mas em algumas cidades, chega na safra, no topo da safra de cana, no meio do ano, diminui o preço. E isso daria tanto mais credibilidade, né? Exatamente. A tudo. Todo mundo ganha. Todos ganham.
Você estava programando uma viagem, aí pô, o combustível fica mais barato, falou, opa, vai dar para eu ir. Aí você vai. E você vai gastar você outras consome. coisas além Exatamente. disso, além do combustível. Exatamente. Enquanto só com combustível você de repente vai só para o trabalho, para casa, da casa para o trabalho. Sim, você faz, quando eu te disse da máquina girar, você abastece num posto de combustível da Petrobras, a empresa, o dono do posto lucra, a Petrobras lucra, o acionista que tem ações da Petrobras na Bolsa de Valores lucra, e assim vai. Você compra num supermercado e assim por diante. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco falando sobre, realmente pedindo ao Frederico dicas de como economizar e de como investir bem, né? Aquele pouco dinheirinho que às vezes a gente tem, daqui a pouquinho, no próximo bloco. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Estamos de volta. E você? Está com seu dinheiro na poupança? Ou vendeu um imóvel e não sabe onde colocar esse dinheiro? Ou está pensando em começar a guardar algum dinheirinho? Ou não tem nada e quer começar? Como é que é? Onde colocar o dinheiro, não é isso? Ou onde refinanciar a dívida, né? Porque eu acho que a maioria pode estar na situação da dívida. Nós estamos aqui com o Frederico Biagi, que é assessor empresarial, que é um consultor aí para investimentos também. E eu queria as suas dicas, né? Nessas situações que a gente colocou aqui. Onde que é a melhor saída? Qual é a melhor saída para quem tem algum dinheiro e economizar? Eu costumo dizer que investimento todos são bons. O diferencial dele é o seu perfil. O teu perfil de investimento, o prazo para o investimento que você precisa. Só que antes de chegar nele, eu peço que cada brasileiro, cada telespectador, dedique um tempo, que seja meia hora por mês, para olhar como estão as suas finanças. Você tem que começar primeiro fazendo o seu orçamento. E o seu orçamento é um papel em branco e um lápis, e anotar tudo que você gasta. Esse é o primeiro passo. Só anote. Todo dia. De preferência. Da balinha de que preferência. Comprou, sim. Tudo. Até para você ver o que você pode cortar, o que você não pode cortar. Exatamente. De um mês para o outro. Então, finanças pessoais, a primeira coisa que as pessoas, quando escutam finanças pessoais, nossa, vai cortar custo. Eu vou ter que deixar de gastar. E às vezes não. Vamos conhecer onde eu gasto. Eu gasto onde? Às vezes a gente sair perguntando, poucas pessoas vão saber onde eu gasto o meu dinheiro. Faz uma planilha de Excel. Pode ser. Existem hoje programas, existem até gratuitos, não é isso? Você baixa. Você tem alguma dica de alguma coisa que tenha? Tem um programa da própria conta corrente que é muito bom. Tá. Um aplicativo que você baixa, só que na internet tem vários, tá? Mas o principal é você ter a disciplina, sabe? Porque é uma disciplina. Você anotar o que você está gastando é uma disciplina. Aí você partiu do princípio, sei onde eu gasto, sei o que eu recebo, o meu salário, aluguéis, etc. Vamos agora à parte do investimento financeiro.
O investimento financeiro hoje no Brasil, nós temos uma taxa de juros hoje maravilhosa. Ela está muito alta, é ruim para quem precisa do crédito, porque paga um juro caro. Agora, para quem aplica o dinheiro, então, é o ideal? Lógico que não. O ideal seria os dois estarem bem. É só para quem tem dinheiro para emprestar, né? Exatamente. Essa taxa só é boa para os bancos, né? Só para bancos. Só para os bancos. Só para bancos. Tá, mas aí as pessoas ficam na incerteza e aí falam e priorizam a poupança. E aí vai... E a poupança não está rendendo nada. Não rende nada. É onde eu falei de conhecer. Nós temos a poupança, ela é garantida até R$250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? É garantida? Se o banco que você tem a poupança vier a falir, você recebe até R$250 mil. Acima disso você não recebe? Você não recebe. E outro tipo de investimento? Então, e tem outros tipos de investimento, como CDBs, LCIs, LCAs, que também têm essa garantia e estão rendendo mais que a poupança. Mas não tem a questão do imposto de renda também? Porque a poupança, por exemplo, você não paga imposto de renda. A LCI, desculpa te cortar, a LCI e a LCA é isento de imposto de renda também. O que é a LCI? Letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Tá. LCI e LCA. E estão rendendo mais. Elas rendem mais que a poupança, têm a mesma garantia do Fundo Garantidor de Crédito. E que desvantagem que tem no caso? A única desvantagem é que você não pode tirar... A LCI é de 2 meses a 2 anos. Se você faz uma LCI ou LCA de 2 meses, você só vai pegar o dinheiro daqui 2 meses. Se você precisar no meio desse caminho, você não pode pegá-lo. Tá. Então, você não vai ter liquidez. Você não tem essa liquidez. Então. A liquidez dela são 2 meses. A poupança você pode tirar o momento que você... tem a liquidez do aniversário. Mas no mínimo 2 meses, então. No mínimo 2 meses. Então, se você, por exemplo, não vai usar esse dinheiro, é melhor você colocar, então, na LCI ou LCA. Aí você diversifica. Vamos imaginar que você tem X aplicado na poupança. Você deixa um pouco na poupança para às vezes você precisar de alguma coisa imediata. A outra parte você aplica num outro tipo de investimento. E vamos falar o seguinte de valores. Qualquer valor? LCI, eu tenho R$1.000, R$2.000, eu posso colocar em LCI ou precisa ser um valor maior? LCI e LCA, R$15 mil é o mínimo para aplicar. Aí vai de instituição financeira para instituição financeira. Agora, por exemplo, eu faço isso que você pediu aí, que eu controlo as minhas contas, diariamente eu vejo quanto que eu tenho. Tá. E aí eu vejo que não vai sobrar tanto por mês, então eu vou deixar de gastar algumas coisas para que sobre, eu já li muito sobre isso, que pelo menos uns 10% por mês daquilo que você recebe, você deveria poupar. O ideal é de 10 a 30%. 10 a 30% do que se recebe. Do que se recebe. Esse é o número ideal, segundo a teoria. Tá. Vamos supor que seja um valor pequeno, que no início eu consiga por mês, 200, 300, 400, R$500. Aonde eu coloco esse valor? Aí é poupança. Aí não é LCI, aí é poupança. Não, aí é poupança. Até chegar nos R$15 mil, aí eu vou para a LCI. Exatamente. A poupança é o pontapé inicial para todo tipo de investidor. Agora, tem também letras do Tesouro. Tem também, só que aí você vai ter o problema da liquidez. Aí você tem que ficar por mais tempo. Numa letra do Tesouro, ou numa notas do Tesouro, ou numa letra financeira do Tesouro, onde o vencimento dela é 2017. Se você precisar sair antes, às vezes te cobram uma diferença. Né? É aí que entra todo esse trabalho. Agora, com letras, no caso do Tesouro, é mais fácil que você vai ter aquele dinheiro de volta de qualquer forma. O risco é Brasil. Porque se o governo quebrar, é porque quebrou tudo antes. Aí acabou tudo, né? Não tem, assim, se nós formos imaginarmos, nós chamamos no mercado de risco soberano. É um risco tão difícil de existir, porque, assim, falamos muito de economia no primeiro bloco. O Brasil está ruim, mas ainda temos quase 400 bilhões de reais do compulsório guardado. Já gastaram um pouco, mas ainda tem. Temos 360 bilhões de reserva internacional, né? Então ainda temos colchão. E gente que quer comprar dólar? Dólar subiu. O dólar subiu. Eu vejo o dólar o seguinte, o dólar como investimento, nós vamos pegar uma linha, um gráfico de investimento em dólar nos últimos 5 anos, 10 anos, ele praticamente quase que ficou no mesmo nível de preço. Ele oscilou muito pouco. Temos que estar atento, aí depende de uma assessoria, um dólar no Brasil abaixo de R$2 é pouco tempo, ele vai voltar a subir. Né? Agora o dólar, a dica que fica do dólar para aquela pessoa que tem uma viagem internacional marcada para agora ou um projeto para esse ano de 2015, não tente acertar na mosca, eu vou comprar nesse dia que esse dia ele vai estar mais barato. Decidiu viajar, eu preciso comprar $2.000. Compre um pouco cada semana ou cada mês. Você faz o preço médio, é assim que nós fazemos.
Não dá para ficar realmente Não. achando que vai acontecer Não. no mesmo dia, porque aí no dia seguinte baixa, aí você vai falar, puxa, Sim, vida, aí perdi fica essa aquela coisa oportunidade. psicológica, assim, poxa, podia ter comprado menos ou não, então... Outra coisa, previdência. Muitas pessoas aí fazem planos de previdência e que Importante. depois podem até ser resgatados, Sim, né? Antes, sim. inclusive, da necessidade de fato. É um bom investimento? Sim, nós temos que, todos sabem, a aposentadoria que o governo nos paga é muito baixa, então nós temos que nos precaver e estar prevenido para isso. Só que tem alguns cuidados que você tem que tomar com previdência privada. Previdência privada, todas as instituições financeiras possuem, bancos e outras gestoras. Dentro da previdência privada é um fundo de investimento que tem lá. E esse fundo tem o fundo conservador, o fundo moderado e o fundo agressivo. O que eu tenho que tomar cuidado na minha previdência? O custo da taxa de administração Tal de carregamento e o custo também. e o custo da taxa de carregamento. Principalmente a tal da taxa de carregamento. Porque, imagine o seguinte, uma previdência privada com taxa de administração de 2%, uma taxa de carregamento de 4%, são 6%. Se ela rendeu 8%, você ganhou só 2%. Então, na verdade, você tem que... Porque às vezes eles mostram só os juros pra gente. Não, ele só mostra o resultado da rentabilidade. Mas não mostra aquilo que é descontado todo mês. Não, nós temos que olhar o custo dela. Né? Uma previdência Que privada... é o que a instituição financeira nos cobra Isso. para fazer aquele investimento Isso. pra gente. E aí tem o tal do PGBL, o VGBL. Exatamente. O PGBL, ele é usado para quem quer bater o imposto, e o VGBL, você paga o imposto do lucro no resgate. E tem a tabela regressiva e a tabela progressiva de imposto de renda. Tá? Então tem vários modelos aí. Olha, o Frederico, ele é um consultor, não é isso, Frederico? Eu acho que fica a dica aqui também de quem quiser, quem tiver dinheiro para investir aí, porque muitas vezes os bancos deveriam até ter consultores ou gente muito bem qualificada para isso, mas nem todos os lugares têm, né? Não tem. Até falando, né, do nosso negócio é esse. Nós vimos essa lacuna. Nós vimos uma lacuna onde... Vocês ensinam as pessoas a investir ganharem melhor. dinheiro. O nosso trabalho é investir as pessoas a ganharem melhor, a ter mais rentabilidade no seu investimento financeiro. Frederico, muito obrigada pela entrevista. Passaram aqui os 2 blocos brincando, né? A gente achava que sempre falar de economia era um assunto muito chato, né? Mas na verdade eu gostei muito aqui, até ficaria falando mais tempo. Muito obrigada pela entrevista, pelas dicas, tá? Sucesso para você. Que você ajude cada vez mais pessoas aí a ter mais sucesso. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo programa, com certeza.